Começa agora pela TV Novo Tempo seu programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No nosso último programa, começamos a analisar o processo de transmissão do Novo Testamento. Já que não temos nenhuma cópia original dos livros, como saíram das mãos de Paulo, Lucas ou João e os demais escritores da Bíblia, temos o trabalho de transmissão textual. Nós vimos que existe um trabalho técnico chamado crítica textual, que lida não apenas com os manuscritos bíblicos, mas com todas as obras da literatura clássica antiga, procurando, é claro, resgatar o seu conteúdo, já que não possuímos mais o texto como saiu das mãos do autor. A crítica textual ajuda, então, a resgatar o original de uma obra antiga, e no caso do Novo Testamento, temos como vantagem o fato desse possuir mais de 24 mil manuscritos entre cópias gregas e antigas versões. Só para você ter uma noção, é fato conhecido entre os acadêmicos que se todas as cópias manuscritas e versões antigas do Novo Testamento desaparecessem, seria possível reconstruir o seu texto quase na totalidade, valendo-se apenas das citações que os chamados pais da Igreja, isto é, os primeiros escritores cristãos, fizeram dele. Mas nós terminamos o programa anterior com uma problemática. É que existem muitas diferenças entre os manuscritos. Dos mais de 5.500 manuscritos gregos do Novo Testamento, não existe sequer 2 que sejam exatamente iguais. O teólogo ateu Bart Ehrman, do qual fizemos menção semana passada, autor do livro O que Jesus disse e o que Jesus não disse, invalida a confiabilidade do texto bíblico que possuímos. Ele diz assim: há mais variantes entre os nossos manuscritos que palavras no Novo Testamento. Não faz sentido algum falar de texto original. Ele conta algo em torno de 400 mil variantes entre os textos que possuímos. Como, portanto, podemos saber qual dessas variantes estaria ou não de acordo com o texto original? Se possuíssemos o texto original, aí era fácil. Era só comparar o manuscrito com o texto que saiu da mão do evangelista. Mas o problema é que esse texto original, chamado de autógrafo, desapareceu com o tempo. Agora, o curioso é que Bart, ou pelo menos o seu editor, se arvora de que ele tenha sido um especialista em crítica textual, herdeiro acadêmico de Bruce Metzger, o maior especialista em crítica textual do século XX. Mas ele, de propósito ou não, falha em dizer que quando escreveu juntamente com Metzger o livro Lost Christianities, a sua conclusão acadêmica foi diferente. Ele disse: a despeito das marcantes diferenças entre os nossos manuscritos, os acadêmicos estão convencidos de que nós podemos sim reconstruir a mais antiga forma das palavras do Novo Testamento com razoável precisão, ainda que não seja de 100%. Um outro detalhe importante é que 99% dessas variantes que Bart menciona são mudanças de letras, ordens de palavras ou sílabas que não alteram em nada o sentido do texto. São trocas como um manuscrito trazendo Cristo disse, enquanto o outro traz o Senhor disse. Ou trocas involuntárias de letras fáceis de se confundir no alfabeto grego, como por exemplo o ri e o kappa, ou o tau e o teta. Ou ainda preposições quase sinônimas como sine e metá, que ambas podem ser traduzidas por com em grego. Apenas 1% das variantes, isto mesmo, apenas 1% seriam de mudanças de significado textual, como, por exemplo, a passagem de Apocalipse, capítulo 22, verso 14. Num manuscrito, ela está assim: bem-aventurados os que lavam suas vestiduras. Enquanto isso, outro manuscrito traz o texto um pouco diferente. Ele diz: bem-aventurados os que guardam seus mandamentos. Bem, a confusão entre os manuscritos fica esclarecida quando descobrimos que, em grego, a palavra para mandamento é entolê e a palavra para veste é estolê, muito parecidas na fonética e na escrita. Sendo assim, é provável que um copista cometeu um erro trocando uma pela outra e nós não sabemos precisamente qual das duas palavras constitui o texto original. Mas veja,
qualquer uma das leituras está de acordo com o pensamento cristão. Elas não ameaçam em nada a doutrina do cristianismo. É claro que tem casos mais sérios, como a chamada coma joanina, ou parênteses joanino, que foi uma interpolação feita em 1 João, capítulo 5, versos 7 a 8. Em alguns manuscritos, esse texto aparece assim: porque 3 são os que testificam, no céu o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Ora, hoje a maior parte dos especialistas em Novo Testamento acredita que essas palavras, entre parênteses, não faziam parte do original de João, mas foram acrescentadas posteriormente por alguém que viu no texto um eco da doutrina da Trindade. Aqui você pode ver o Códex Sinaítico com o acréscimo demarcado em vermelho. Mas não esqueça, casos como este constituem apenas 1% ou menos de todas as variantes textuais que possuímos. Para sermos ainda mais precisos, vamos anotar o cômputo feito também por especialistas em crítica textual. Daniel Wallace, diretor executivo do Centro de Estudos dos Manuscritos do Novo Testamento e editor do livro Revendo a Corrupção do Novo Testamento, chegou a uma conclusão interessante. Segundo ele, o texto grego do Novo Testamento pode ser arranjado em 20 mil linhas. Agora preste atenção, dessas 20 mil linhas, apenas 40 linhas, ou cerca de 400 palavras, seriam dúbias, não possibilitando saber como seria no original. E mais, dessas 40 linhas dúbias, 37 não afetam em nada qualquer doutrina do cristianismo. O também crítico textual D.A. Carson, autor de vários livros e artigos na área, declarou: o que está em jogo é uma pureza de texto de natureza tão substancial que nada do que acreditamos ser doutrinariamente verdade e nada do que somos ordenados a fazer é, de alguma forma, prejudicado pelas variantes. E para concluir esse assunto, é importante que se diga que uma análise detida das variantes demonstra, para longe de qualquer questionamento, que a grande maioria dos erros cometidos por escribas, 90% deles, não foram erros mal intencionados, mas apenas equívocos ou tentativas de tornar o texto mais claro ao leitor. Por exemplo, o Novo Testamento foi escrito num tipo de grego chamado koiné, que era mais popular e difundido no primeiro século. Ok, mas houve em algumas regiões do Império Romano um debate retórico que procurava imitar o estilo e a maneira da prosa ática, típica da cidade de Atenas. Por isso, o movimento foi chamado de aticismo. Ora, o aticismo ático era diferente do estilo koiné em várias formas de construção de frases. Então, alguns copistas, talvez acostumados ao estilo ático, às vezes faziam uma adequação gramatical do Novo Testamento ao estilo ao qual estavam acostumados a falar. Aí aparece a variante, por exemplo, que está em Marcos, capítulo 1, verso 37. No grego koiné, a frase está literalmente redigida assim. Vai ficar um pouco estranho em português, mas preste atenção. Também o encontraram, também estão dizendo para ele, porque todos estão buscando a ti. Agora veja como esse outro copista, corrigindo ou adequando o texto à gramática ática que ele estava acostumado, redige a mesma frase de um modo um pouco diferente. Ele diz: também, tendo encontrado-o, estão dizendo para ele, porque todos estão te buscando. Você percebeu a diferença? Nós colocamos as palavras literalmente como estão no texto grego para que você possa ver a diferença entre um e outro manuscrito. Agora, é claro que algumas vezes o copista foi chamado a atenção por um colega devido às alterações que ele fez ou aos erros, e tal indignação acabou sendo preservada em alguma anotação posterior. É o caso do Códex Vaticano do IV século, que traz nesta página uma nota adicional entre as colunas 1 e 2, que diz assim: insensato, desonesto, deixe o texto antigo, não o altere.
Veja mais esta situação. Se você ler em sua casa o texto de Mateus, capítulo 5, verso 19 e 20, verá que a expressão no reino dos céus, en te basileia ton oranon em grego, ocorre 3 vezes. Quer ver? Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Acontece que o copista do Códex Sinaítico omitiu sem querer tudo o que estava entre a primeira e a última ocorrência da frase no reino dos céus. Isto fez com que o verso 19 ficasse mais curto e o copista de outro manuscrito do Codex Bezae foi ainda mais longe. Ele omitiu tudo, desde a primeira ocorrência da frase no reino dos céus, pulando diretamente para o final do verso 20. Mas, como eu disse, estes são erros que hoje os críticos textuais têm condição de detectar e perceber tecnicamente. Eles sabem, inclusive, qual leitura seria a mais correta em relação ao original. Por isso, é muito importante que se tenham bem catalogados todos os manuscritos bíblicos de que se tem notícia. E não pense que eles estão trancados a 7 chaves numa biblioteca do Vaticano ou num depósito do FBI, como propõem alguns teóricos da conspiração. Pelo contrário, eles estão espalhados em bibliotecas, museus e centros de estudo do mundo inteiro. Alguns manuscritos, é claro, estão em melhor estado de conservação, outros nem tanto. Mas até mesmo um fragmento de manuscrito ajuda a confirmar a legitimidade bíblica. Eu tenho aqui, por exemplo, uma cópia do papiro P52. Ele também é conhecido como papiro John's Highlands, porque este é o nome da biblioteca na qual ele está guardado na cidade de Manchester, Inglaterra. Ele foi escrito em grego antigo e esse papiro contém parte do capítulo 18 do Evangelho de João, sendo que na frente você tem os versos 31 a 33 e no verso os versículos 37 a 38. Ele foi descoberto no Egito em 1920 pelo explorador Bernard Grenfell. Depois ele foi levado para a biblioteca de John's Highlands, na Inglaterra, onde permanece até hoje. Mas você deve estar se perguntando qual o valor de um fragmento tão pequeno, tão minúsculo, para o estudo da Bíblia Sagrada. É simples. Por muitos e muitos anos, estudiosos céticos negavam que João pudesse escrever o seu evangelho e diziam que o que hoje chamamos de Evangelho de João seria uma composição teológica escrita no final do 2º e início do 3º século depois de Cristo, algo em torno do ano 200 da nossa era. Isto era muito afirmado pelos críticos, mas o fragmento em questão foi datado por vários especialistas em torno do ano 125 de nossa era, muito anterior à época em que os críticos afirmavam que o Evangelho de João teria sido composto. Ou seja, décadas antes da data proposta pelos críticos, o Evangelho de João já possuía uma cópia circulando lá no Egito, o que faz supor que ele fora composto muito antes disto, muito antes do que afirmavam os autores céticos. Isso, é claro, não comprova a autoria de João, mas corrobora com a posição tradicional que vê os evangelhos como compostos todos no 1º século depois de Cristo. Aliás, isso foi algo tão importante que veja o que escreveu Bruce Metzger, considerado por muitos o pai da crítica textual do Novo Testamento. Ele assim declarou: assim como Robinson Crusoe, vendo uma simples pegada na areia, concluiu que outro ser humano com 2 pés estava presente na ilha com ele, do mesmo modo, o P52 prova a existência e o uso do 4º evangelho durante a primeira metade do 2º século, numa cidade provinciana ao longo do Nilo, bem distante do seu tradicional lugar de composição, a cidade de Éfeso, na Ásia Menor. E o P52 não é o único exemplar que nós possuímos. Depois de 1935, vários outros papiros contendo partes dos 4 evangelhos foram descobertos e datados em torno do ano 150 de nossa era. E como são feitas as datações?
Elas são realizadas principalmente por técnicas de paleografia. Em alguns poucos casos, é claro, o carbono 14 é empregado quando existem pequenos fragmentos sem escrita que podem ser cortados e levados a laboratório. Mas atualmente também novas técnicas laboratoriais não destrutivas estão aos poucos começando a ser testadas. Bem, eu poderia dizer muitas coisas a mais, mas eu creio que as informações dadas nesse programa são suficientes para que você veja o trabalho de averiguação e confirmação do texto bíblico. Veja como ele é academicamente sério. Aliás, debates acadêmicos, fóruns com apresentações de trabalhos científicos, congressos internacionais e pesquisas doutorais fazem parte desse mundo de investigação da Bíblia Sagrada. E olha que eu não mencionei os manuais, os livros técnicos, os artigos e revistas indexadas. Agora, é claro que o estudo acadêmico da Bíblia é apenas um capítulo no estudo das Escrituras. Eu não posso, com isso, afirmar que somente os técnicos entendem da palavra de Deus de maneira nenhuma. Talvez aí esteja a beleza do livro sagrado, que ele serve para todas as pessoas de todos os tempos, níveis financeiros ou de todos os níveis sociais, e ele as torna igualmente irmãs diante do trono de Deus. Essa abordagem técnica, portanto, é apenas uma contribuição de especialistas à Igreja, confirmando assim a fé dos mais simples, aquela fé que eles sustentam mesmo na comunidade rural. O teólogo jamais pode pensar que é um especialista em Deus. Pelo contrário, ele é mais um servo do Altíssimo refletindo sobre a sua fé. Agora, para terminar esse assunto, nós dissemos no programa anterior que os críticos batem em duas teclas para negar o Novo Testamento. Você se lembra? Uma era a transmissão do texto, que já mostramos estar metodologicamente bem fixada. A outra é a datação dos evangelhos, que para eles é bem tardia em relação aos eventos que eles descrevem. Quando afinal foram compostos ou escritos os evangelhos que nós possuímos na Bíblia? Bem, teólogos mais conservadores dizem que Mateus, Marcos e Lucas foram compostos antes do ano 60 de nossa era e João por volta do ano 90. Já os teólogos mais liberais dizem que Marcos talvez seja do final dos anos 60. Mateus e Lucas seriam por volta do ano 80 ou 90 de nossa era e João por volta do ano 110. Mas é curioso que, quando você vai olhar os argumentos apresentados para supor uma datação tardia dos evangelhos, perceberá que são todos argumentos subjetivos. Por exemplo, eles alegam que os discípulos viviam na expectativa do segundo advento de Cristo. Sendo assim, enquanto esperavam pelo próximo fim do mundo, os discípulos não teriam motivos para preservar os escritos sobre a vida de Jesus. Somente muitos e muitos anos depois, quando já estavam desapontados com o não cumprimento da vinda do Senhor, resolveram então escrever uma história a seu respeito, que seria, na verdade, uma parábola teológica, mais uma parábola do que um relato real do que de fato teria acontecido. Outra coisa que eles alegam é que a divindade de Jesus só teria sido inventada no final do primeiro século. Logo, passagens que descrevem Cristo como Deus seriam certamente tardias. E, finalmente, também argumentam que as profecias da destruição de Jerusalém certamente foram escritas depois que tal coisa aconteceu, pois jamais alguém poderia profetizar algo de maneira tão acertada em relação ao futuro. Ora, meu amigo, em que pese a erudição dos que disseram isto, você consegue perceber o caráter subjetivo das afirmações? Elas são mais suposições do que resultados diretos de análise científica. A bem da verdade, também não podemos provar laboratorialmente que os evangelhos são anteriores à data proposta pelos críticos, mas as evidências literárias apontam muito mais nessa direção do que naquela proposta pelos céticos. Deixe-me dar uns poucos exemplos para você. O Evangelho de Lucas é anterior ao livro de Atos. Isto até os céticos concordam. Pois bem, Atos termina com a prisão de Paulo aguardando comparecer perante César. Ora, a história revela que Paulo terminou degolado como mártir
por volta do ano 66 de nossa era. Isto leva a crer que Atos dos Apóstolos teria sido escrito bem antes dessa época, talvez em torno do ano 62 depois de Cristo. Sabe por quê? Doutra feita, o livro deveria mencionar a morte de Paulo, e lá não há menção nenhuma disto. O livro também não menciona a sedição judaica de 66 e 70, não fala nada da destruição do templo e de Jerusalém no ano 70, nem faz menção do incêndio criminoso em Roma. Veja, há uma série de eventos históricos que não fazem sentido estarem fora da trama de um livro tão bem montado em termos gráficos e historiográficos como esse livro de Atos dos Apóstolos. Alguns até supõem, pela linguagem empregada no Atos, que ele foi possivelmente um dossiê jurídico utilizado no julgamento de Paulo. Sendo assim, o Evangelho de Lucas, que o antecede, seria escrito antes dessa época, portanto, antes do ano 62 depois de Cristo. Ainda no Evangelho de Lucas, esse traz em seu prefácio que o seu escrito foi produzido a partir de uma exaustiva investigação em várias fontes, orais e escritas, o que supõe, é claro, a existência prévia de outros evangelhos nos quais ele poderia ter se valido como fonte textual. Assim, do ponto de vista linguístico, mesmo que os evangelhos tenham sido escritos em grego, eles possuem também um forte tom hebraico e aramaico, especialmente nos ditos de Jesus Cristo. Ora, esses tons hebraicos, chamados tecnicamente de hebraísmos ou aramaísmos do texto, não condizem com uma obra 100% produzida a posteriori, a não ser que ela tenha sido composta por testemunhas oculares, como foi o caso de João, e ainda testemunhas que retinham aquele sotaque original ou aquele estilo, mesmo depois da diáspora dos judeus ocasionada pela destruição de Jerusalém no ano 70. Outro detalhe. Os evangelhos também mantêm muito forte a promessa de Cristo de em breve voltar à terra. Ora, se os mesmos tivessem sido escritos num contexto de desapontamento com essa promessa, eles deveriam das duas uma, ou terem retirado a promessa de seu conteúdo, ou pelo menos apagado a noção de brevidade do seu cumprimento. Os evangelhos e o livro de Atos lidam com os saduceus como um problema vigente, e esse partido dos saduceus perdeu completamente o seu poder depois da destruição do templo no ano 70. Logo, ficaria sem sentido falar desse partido como um problema se esse livro tivesse sido escrito depois disto. Especialistas que estudaram o Evangelho de Marcos dizem que ele tem a forma de um ditado, como se dependesse de uma testemunha ocular dos eventos que são ali descritos. Isso fora o testemunho de autores cristãos antigos como Irineu, Papias, Orígenes, todos que viveram no segundo século e confirmaram a antiguidade e a autoria dos textos do Novo Testamento que nós possuímos. Todos esses são indícios internos, mas também externos, que até autores racionalistas, como o historiador Adolf von Harnack e o teólogo liberal John Robinson, autor do livro Honesto para com Deus, admitiram. Eles chegaram à conclusão de que os indícios apontam para uma autoria e datação dos evangelhos oposta àquela posição levantada pelos críticos. E olha que esses homens que eu mencionei passavam longe de serem leigos ou conservadores cristãos. Aliás, não só eles, mas vários outros especialistas chegaram à mesma conclusão. Como trouxe a matéria da revista Time, renomados acadêmicos agora acreditam que o relato do Novo Testamento é uma história confiável. Agora, de tudo o que foi dito, o maior argumento que podemos usar a favor dos textos e do Novo Testamento está aqui em Romanos, capítulo 1, verso 16, que diz o seguinte: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isto mesmo, o poder para uma salvação que pode chegar hoje a você e sua família. Basta ler e acreditar. E eu espero em Deus que a salvação pregada pelo Evangelho atinja sua vida e transforme você numa nova criatura. O programa Evidências vai ficando por aqui,
Mas semana que vem temos outro encontro aqui na TV Novo Tempo para mais um assunto da Bíblia Sagrada. Até lá!